segundo domingo da Páscoa ou também domingo da oitava da Páscoa, ou domingo da Divina Misericórdia, assim é conhecida esta celebração. Aos 8 dias da ressurreição de Jesus, o Evangelho que se proclama é João 20, 19, 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam os discípulos numa casa com as portas fechadas por medo dos judeus. E nisto entrou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos encheram-se de alegria ao verem o Senhor. Jesus repetiu: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ficam-lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ficam-lhes retidos. Tomé, um dos 12 chamado, o guia é acento agudo M-E-O, não estava com eles quando veio Jesus. E os outros discípulos diziam-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e não meter a mão no seu lado, não acredito. Aos 8 dias estavam outra vez dentre os discípulos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Traz o teu dedo, aqui tens as minhas mãos. Traz a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Porque me viste, acreditaste. Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, fez Jesus à vista dos discípulos. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais vida no seu nome. Neste Evangelho ouvimos essa expressão, aos 8 dias da ressurreição. Pois bem, este é o motivo pelo qual a liturgia propõe este Evangelho. Além disso, nos 3 ciclos litúrgicos A, B e C, proclama-se este Evangelho, com o qual se completa a oitava da Páscoa. Foi uma semana inteira em que a liturgia foi proclamando relatos dos 4 evangelhos sobre a ressurreição de Jesus. Aliás, relatos todos eles suficientemente diversos para compreender que não foram copiados, que têm uma fiabilidade no testemunho que dão, e ao mesmo tempo suficientemente concordantes nas suas afirmações, para compreender que o facto-chave que determinou tudo e que pôs em marcha a vida da Igreja não foi outro senão um acontecimento histórico, o acontecimento da ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição de Jesus Cristo não se entende o que acontece posteriormente. Seria como um efeito sem causa. Ora bem, todos sabemos que um efeito tem de ter uma causa. E qual é? Vejamos, o sepulcro está vazio, e Cristo, ressuscitado, apareceu e mostrou-se aos seus discípulos de forma contundente e inequívoca. Como é o caso de Tomé: Traz as tuas mãos, mete-as no meu lado. Então, vejamos estes efeitos de que falei, que não há efeitos sem causa, não é? E que há ali um acontecimento que muda tudo, que muda a história a partir daí. Vejamos quais são esses efeitos, essas mudanças radicais que acontecem e que têm como causa, obviamente, a ressurreição de Jesus. Então, o primeiro efeito a que me refiro, a passagem do medo para a paz. Diz, o Evangelho começa dizendo que os discípulos estavam fechados numa casa por medo dos judeus. Então Jesus de repente coloca-se no meio. Saúda, dizendo: A paz esteja convosco, e dissipa os medos. É a imagem de uns discípulos temerosos. Temerosos antes de receberem a presença do ressuscitado e a efusão do Espírito Santo. Eles estavam com as portas fechadas. Jesus entra com as portas fechadas. Não espera que eles sejam valentes para abrir, não, sabe que são cobardes. Vem em socorro da sua fraqueza, da sua cobardia. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Infinita é a sua misericórdia.
Domingo da Divina Misericórdia, vem dissipar os nossos medos. Dá-nos a paz, dá-nos a alegria. Eles encheram-se de alegria. Jesus dá-nos a paz e a alegria no meio das dificuldades desta vida. Possamos viver no meio da tempestade, sabendo que Deus está conosco. Isso é um efeito que vem da ressurreição de Jesus. Ser capazes de viver no meio da tormenta, sentindo a paz de saber que estou nas mãos de Deus. Segundo efeito, primeiro disse, a passagem do medo para a paz. Segundo, a passagem da da incredulidade para a fé. É obviamente, no episódio, o tema central, a incredulidade de Tomé, que passa a acreditar. Tomé representa o discípulo que precisa de ver e tocar. E a tradição da Igreja disse que a incredulidade de Tomé nos foi muito útil para a fé, porque nos fortaleceu na fé com essa prova que Deus lhe permitiu fazer de ver, tocar, apalpar. Também nós temos uma batalha pela fé. Cada um de nós sabe como acontecem essas batalhas pela fé. E Deus não rejeita as dúvidas sinceras, mas conduz-las, vai conduzindo-as para uma fé mais profunda. Até se serve dessas dúvidas para nos moldar, para nos amadurecer. De facto, dessa dúvida de Tomé brotou a confissão mais alta da divindade de Jesus, que se ouve dos lábios dos apóstolos. Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Portanto, aqui também há um efeito que é o da fé. Que causa teve? A ressurreição de Jesus. Obviamente, sem essa causa não se explicaria o efeito da fé. Em uns apóstolos que não tinham tendência para a credulidade, mas antes para o contrário. Efeito seguinte, o do perdão. Ou seja, há uma passagem do pecado para o perdão. Jesus mostra-se a eles e diz-lhes, aqueles a quem perdoardes os pecados, ficam-lhes perdoados. Jesus ressuscitado sopra sobre eles o seu sopro, o Espírito Santo, e dando-lhes a autoridade para perdoar os pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficam perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ficam retidos. É um texto fundamental sobre o sacramento da reconciliação. Como pode a Igreja atrever-se a perdoar pecados? Com que autoridade? Com que poder fazes tu isso? Que atrevimento é esse? Obviamente é um efeito que tem uma causa. E a causa é que Jesus ressuscitou e disse à Igreja, com o poder do Espírito, vai. O ressuscitado mostrou-se pedindo que se perdoassem os pecados. Porque o perdão dos pecados é o dom pascal, o dom da Páscoa, o dom da ressurreição de Jesus, que foi confiado à Igreja. Aliás, São João Crisóstomo destaca a grandeza do poder dado por Cristo ressuscitado aos apóstolos, que nem sequer foi concedido aos anjos. Atenção, os anjos não têm poder de perdoar os pecados. E Jesus deu aos apóstolos. E em quarto lugar, dissemos que este é o trânsito do medo. Vemos como houve uma mudança. O que aconteceu para que essa mudança tenha ocorrido? Do medo para a paz, da incredulidade para a fé, do pecado para o perdão, do encerramento para a missão, finalmente, de estarem fechados a serem enviados em missão. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, diz Jesus. E esta é a origem do envio apostólico. A Igreja não nasce de si mesma, mas prolonga a missão de Cristo. E então, nesse momento, infundiu o Espírito Santo. Alguns chamam também a este texto Pentecostes joanino, porque parece que o Pentecostes se antecipa e lhes dá o dom do Espírito para serem enviados. É a efusão do Espírito. Se torna o protagonista da vida da Igreja. Quem é o protagonista da vida da Igreja daqui em diante? O Espírito Santo é quem impulsiona a missão. Portanto, dizíamos, não há efeito sem causa. O que aconteceu aqui para que as coisas mudem desta forma? Bem, vemos sem dúvida alguma que aconteceu algo.
A ressurreição de Jesus, que explica como se passou do medo para a paz, da incredulidade para a fé, do pecado para o perdão, do encerramento para a missão. E recebemos a graça de Cristo ressuscitado e sentimos-nos enviados a proclamar ao mundo a nossa alegria, a nossa paz. A alegria de viver na graça de Deus e a consciência de que somos chamados a evangelizar, de que existimos para evangelizar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.